Eu quero começar com o Samuel. Tem informação aí de que vai ter uma nova rodada de negociações ainda, né, Samuel? Isso, boa tarde pessoal, boa tarde meus colegas da bancada, quem está nos escutando pela rádio, nos assistindo pelo YouTube. E exatamente, eu conversei com o pessoal da prefeitura aqui e segundo o posicionamento da prefeitura, a reunião foi extremamente positiva com o Sintrazen. Sintraturb. Sintraturb, e é que veio equivocado aqui. Mas foi muito positiva a reunião e que ainda essa semana irá acontecer uma nova rodada de conversação junto com o sindicato e a prefeitura, após um estudo interno aí de impactações financeiras, justamente para poder pôr um fim nessa greve. O problema ali está na questão do subsídio também, né? A prefeitura já aumentou no fim do ano o subsídio para as empresas de ônibus e você fazer um novo aumento, eu não sei se comportaria. Mas eu quero ouvir primeiro a Mônica, depois o Juca. Então a Mônica levantou o dedo primeiro. Mônica, boa tarde. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, ouvintes. Essa questão do transporte público municipal, principalmente aqui na região de Florianópolis, é algo altamente importante de ser levantado. Esse debate precisa ser, inclusive, colocado no cenário de discussões da Prefeitura Municipal, porque, além dessa questão dos trabalhadores do transporte municipal, também a gente precisa falar sobre a frota de ônibus de Florianópolis. A frota de ônibus após esse novo retorno das atividades após a pandemia, a gente está enfrentando um grande déficit de frota. Porque eu vou pegar o exemplo da minha região, né, que é o Córrego Grande, que é uma região que é cercada de universidades, a UDESC, UFSC, e hoje a gente não tem quantidade de ônibus o suficiente com horários de qualidade. Então, é difícil para quem quer acessar o centro de saúde, é difícil para quem quer acessar a educação pública básica, municipal, ou então a graduação. Então, realmente é algo muito interessante da gente pontuar, debater, e não só, muito mais do que isso, a gente falar de fato da qualidade para o trabalhador também, né? Porque, querendo ou não, o trabalhador do transporte público, ele foi muito afetado nessa pandemia. Ele trabalhou demais para entregar o serviço da melhor forma possível. Então, interessante a gente pontuar isso. Deixa eu mandar um abraço já para o Amaury Zabotti, que já está aqui na sintonia da Jovem Pan News. Forte abraço, meu querido, tudo de bom. E aí, Juca, o que tu tens para nos dizer sobre esse tema, que é um tema cabeludo e espinhoso para a capital? Eu acho importante eles terem comunicado à população de que vai parar, até para a população conseguir se organizar para os dias de greve e não ficar refém desse déficit que vai acontecer. Mas eu queria ressaltar aqui justamente o quão a população fica refém de um único e exclusivo transporte público de Florianópolis, que são os ônibus, né? Eu defendo a abertura desse mercado para que possam ser colocados mais opções para a população não ficar restrita a um único serviço. Por exemplo, nós vamos nas grandes capitais, nós temos vans, nós temos micro-ônibus que de maneira até liberal conseguem fazer esse translado da população e assim abrindo o mercado nós conseguimos uma equiparação de preços melhor para atender a população de Florianópolis e toda a região. Mas aqui tinha os micro-ônibus também e viraram ônibus grandes, né? Mas o problema é que são operados pelas mesmas empresas. Exatamente. Né? A questão é de tu abrir o mercado, tu dar oportunidade para quem quer trabalhar com mobilidade, colocar as suas empresas na rua e fazer esse traslado para a população. Mas, infelizmente, esse é mais um dos péssimos legados da gestão César Souza, onde fez uma concessão para o consórcio Fênix, deixando muito burocratizado esse processo e, infelizmente, deixando a população refém. Pedro, boa tarde. Boa tarde. Eu acho uma palhaçada isso que eles estão fazendo. Quem é o Sintraturb, ou Sintrazen, ou Sintra, sabe-se lá o quê, pra dizer, ficou 1000 dias, que quer ficar mais um? Quanto disso vai ter impacto lá na ponta da linha pro trabalhador? Ou pras pequenas empresas? Quem é o Sintraturb que julga que, vou parar a cidade? E isso é muito importante para a prefeitura não ficar refém de sindicatos, né? Assim como não ficou refém do Sintrazen, né? Com a questão da privatização de certas áreas aí da coleta. Mas, fica a reflexão. Quem é o Sintraturb para dizer ficou 1000 dias, fica mais um? Isso é uma palhaçada. Até quando Florianópolis vai ficar refém desse pessoal aí, desse bando de sindicalista? Fafá, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Eu acho que palhaçada
é a gente ter um transporte que é ruim, tanto para quem trabalha, quanto para quem acessa o transporte público. Quando a gente tem um sindicato que pauta a qualidade do transporte, a gente está falando também para toda a sociedade. Como o sindicalista Dionísio colocou, o sindicato está aberto para debater com a sociedade. E é assim que deve ser. A gente tem que debater transporte público com a sociedade. E o sindicato hoje está fazendo isso, colocando as suas condições de trabalho que impactam naquilo que a Mônica colocou. Retiraram um monte de frota, as pessoas ficam mais tempo no ponto de ônibus. Quando acessam o ônibus está lotado e a gente precisa falar disso. E alguém precisa falar disso e é o sindicato que tem, sim, esse dever com trabalhadores de colocar isso na mesa. Tanto é que o próprio Samuel já pontuou aqui, foi a primeira fala, dizendo que teve uma conversa do sindicato com a prefeitura para resolver isso, porque tendo mais trabalhadores, tendo mais pessoas, colocando na mesa essas condições que estão dadas de poucas pessoas para muito trabalho, né, atendendo a Grande Florianópolis, melhora-se também o serviço prestado para a população. E uma coisa que a gente precisa falar aqui é: transporte público em Florianópolis é um debate histórico, e a gente nunca fala da caixa preta, que precisa abrir a caixa preta dos transportes da cidade, que a gente não sabe quanto arrecada, a gente não sabe por que o preço é tão abusivo, se o preço de fato reflete aquilo que a empresa precisa para prestar um serviço de qualidade. Nós precisamos sim cobrar esse tipo de esclarecimento. E hoje quem faz isso é o sindicato. Inclusive, é bem interessante pontuar que a própria Universidade Federal, já que adoram criticar para a Universidade Federal de Santa Catarina, né, nessa bancada, mas a Universidade Federal, ela criou um observatório de mobilidade que trabalha em conjunto com a prefeitura para trazer mais transparência, para trazer indicadores, pesquisa, né, também é algo tão importante ser dito aqui nessa bancada, para mostrar como que o transporte pode melhorar para o cidadão, para o serviço público e para toda a cidade, porque aqui, como eu falei na primeira vez, na primeira fala, que o transporte público, ele interfere em todo o funcionamento do serviço público e privado também, óbvio, porque a pessoa que vai acessar a saúde, a educação, ou enfim, o shopping, o lazer, a cultura, ela precisa do transporte público para se locomover. Então é altamente importante que a gente realmente tenha transparência, indicadores e saiba dimensionar como que o transporte pode melhorar na capital dos catarinenses. Rapidinho para concluir agora esse tema, por gentileza. O Samuel que já tinha pedido a palavra aqui. Depois tu. Foi uma fala infeliz realmente do sindicalista, porque ele falou que já ficou parado 1000 dias, que é ficar parado mais 2 dias. Foi realmente infeliz. Mas a gente tem que pontuar também que há 2 meses atrás foram colocadas à disposição mais de 500 novas linhas em Florianópolis. Isso também não foi falado. A gente sabe que existe gargalos e falta atendimentos pontuais na cidade, mas há posicionamentos aí com mais de 500 linhas à disposição para a nossa cidade. 500 linhas sem motorista, sem cobrador, fica, sabe, é uma conta que não fecha. Por isso que a gente precisa debater aqui. Não é caixa preta. Sim, a caixa preta no tá mérito falando de que dizer é que tudo uma errado. coisa avança, outra coisa não avança, mas que esse debate precisa ser feito com seriedade, porque, como o Juca pontuou, não é só sobre o transporte público de ônibus, mas a gente começar a pensar fora da caixa, né? De começar outros modais em Florianópolis, isso, com porque certeza. senão sempre vai ter problema com isso, a conta não vai fechar e a gente vai daqui a 50 anos se encontrar nesse mesmo local e não vamos ter solucionado esse problema. Pra gente fechar, o Pedro, me lembro aqui que no governo do Luiz Henrique da Silveira, o Luiz Henrique adorava fazer uma excursão aí pra fora do país, né? Uma comitiva, levava aí um monte de gente e teve jornalista que aproveitou pra caramba e viajou pra caramba com o Luiz Henrique. Mas o Luiz Henrique foi à Itália, foi na Alemanha, ver modais de transporte, veículo leve sobre trilho, VLT pra botar na ponte Ercílio Luz. Até hoje isso não se realizou. Pra fechar, Pedro, e a gente vai ouvir o ouvinte aqui que já tá bombardeando nosso WhatsApp, 988371033. Se há conversa com a prefeitura, por que parar então? Já que está tendo um diálogo, por que a população é sempre a maior afetada quando resolve brigar prefeitura e sindicato? E que os dois, Como né? se- E os dois estão dizendo que o diálogo de ambos os lados está bom, né? Como Pois se é, todos não os faz direitos sentido. trabalhistas fossem dados, né? Como se historicamente as pessoas nunca tivessem que ter reivindicado. Mas a O luta melhor tem que ser direito, mais né? inteligente. melhor direito trabalhista então é o por isso emprego. que eles A luta tem que inclusive ser mais sentaram para inteligente. conversar com o Sim, prefeito, sim, né? sim, Então sim. eu acho que está tendo esse Vamos avanço. ouvir o ouvinte. 988-37-1033 é o ouvinte aqui da Jovem Pan News. Vamos ouvir a opinião do ouvinte no nosso WhatsApp. Salve, salve, Manuel. Boa tarde, pessoal da bancada aí. Beleza? Olha, a minha opinião é o seguinte. Devia fazer igual fizeram com a Concap. Concap compensou de nhenhenhé,
se achando a dona do monopólio, rapaz, abre concessão aí, ó, para as principais linhas, vê se eles não vão começar a trabalhar direitinho. Tem que fazer. Botar van na rua, o pessoal do transporte aí, ó, que reclamou, muitos que tiveram que vender micro-ônibus, estão loucos para voltar pro mercado. Cara, abre concessão para esses caras, libera. Valeu, meu querido. Obrigado aí pela participação. Só para pontuar, né? Às vezes o ouvinte diz assim, mas é que tem que terceirizar tudo. Na verdade, o transporte público ele já é terceirizado, né? Ele já é de uma concessão privada. Monopólio, né? Esse que é o grande problema. Como é que é? O problema é que ele continua no monopólio. Nós precisamos abrir o mercado e dar mais opções para a população. Talvez até de forma regulamentada. Quem quer fazer transporte de van, vai lá, faz Abre o edital, né? Abre o edital. Eu não vejo um monopólio, né? Porque nós temos várias empresas operando no sistema. Não é um monopólio. O que eu penso é que a gente precisaria ter novos modais, né? Porque que agora que recentemente é que lançaram o edital para a gente ter as bicicletas compartilhadas de novo, né? Então a gente precisaria ter aqui um metrô de superfície, precisaria ter o BRT, precisaria ter o ônibus normal. Mas talvez, Emanuel, a gente táxis lotação, como tem em Porto Alegre. A gente tem que refletir de quem que é o interesse de que Florianópolis não tenha todos esses modais. Porque assim, aí voltamos na caixa preta. Porque se são tantas empresas que a gente conhece... defende a caixa preta. Mas se são tantas empresas que a gente conhece quais são essas que compõem o consórcio Fênix, por que não investigar e entender o real motivo da gente não conseguir ter outros modais? Por exemplo, transporte marítimo, uma pauta tão antiga, né? Mas o Estado está tocando, né? Exatamente. É altamente importante a gente realmente, enquanto cidadão, enquanto exercer nosso controle social, também começar a perceber, não só colocar a culpa no sindicato, na prefeitura, mas ir atrás da informação para compreender o que está acontecendo. Vamos ouvir mais um ouvinte aqui, 988-37-1033. Amigos, boa tarde, Flávio Souza. Há mais de 20 anos eu participo aí dos debates sobre a mobilidade urbana na região de Florianópolis, na Grande Florianópolis, né? Nós tivemos, alguns anos atrás, um processo licitatório para renovação, né? Onde foi formado o consórcio Fênix. Interessante que as empresas sucateadas, com as frotas ruins, pagando péssimos salários, trazendo à tona a questão dos cobradores, dizendo que estavam há vários anos trabalhando no vermelho. Ora, se uma empresa trabalha no vermelho, ela deve encerrar suas atividades e partir para outra coisa. Como é que uma empresa que trabalha no vermelho e diz que paga salários ruins por conta de que está ganhando pouco, que tem subsídio da prefeitura, quando se forma um novo consórcio, as mesmas empresas que estavam antes continuam no processo? Por que não fizeram uma licitação abrindo as oportunidades para as outras empresas e sim, os mesmos que estavam? Então, o que tem que ser combatido aí não é o problema dos funcionários que estão querendo as melhorias para o transporte e para os seus salários. Sim, aquelas pessoas que mantêm as mesmas empresas. Quem fez esse jogo é que tem que ser questionado, não o trabalhador. Valeu, meu querido. Opinião do ouvinte aqui na Jovem Pan News. Ouvimos aí um ouvinte que é favorável a uma espécie de terceirização, né? Abrir o mercado, e o ouvinte aqui dizendo que o problema está nos empresários, né? Enfim, as opiniões aqui são as mais diversas e contamos aí com a sua colaboração, com a sua opinião, 988-37-1033. E por fim aqui, antes do intervalo, essas duas comentaristas, a Fafá e a Mônica, são extremamente esquerdistas e bitoladas pelo socialismo sindicalista. Pelo amor de Deus, estamos reféns há anos do Sintraturb. Sempre a mesma coisa. Não se cria nada de novo em modais de transporte, que foi o que eu falei aqui. Mas a culpa Público, assinado ouvinte Renato. Não entendi, ele concorda com a gente, mas a gente é bitolado. O que o Renato quis dizer... a ir lá conversar com os sindicalistas e escutar a contraposição deles para talvez tentar ver se muda o que o Renato quis dizer é que as pessoas de Florianópolis que são vítimas do sindicato não aguentam mais ficar sem transporte coletivo, ficar sem escola para deixar os filhos porque está em greve e lixo na frente de casa. Para fechar, Mônica. Eu concordo altamente com o Samuel. Inclusive, Renato, eu acho que tu não interpretou a nossa fala da forma correta, porque daí já fosse com o ouvido já viciado no que a gente ia falar. Mas não, de fato, a gente quer o melhor para a cidade e não é culpa só do sindicato, na verdade. A gente tem que entender que a prefeitura também tem que fazer uma grande articulação, conversa, para chegar num consenso.
Muito bem, 4h32, vamos dar um respiro pra gente poder dar uma aliviada aqui. Daqui a pouquinho o Gustavo Córdova volta ao vivo do centro da capital com informações atualizadas aí da greve do transporte público. Vai começar quarta-feira, meia-noite, de terça pra quarta, e depois a gente volta com a sequência do programa. Tem uns assuntos políticos aqui pra gente tratar, porque este também é um assunto político da greve dos motoristas e cobradores. Fiquem conosco, já voltamos, um respirinho, a gente tá de volta aqui com o Jogo do Poder.